Boa noite, alunos dos cursos técnicos do Colégio Vicente Rijo. Espero que todas e todos estejam muito bem. Vamos para mais uma aula na nossa área do direito e hoje vamos tratar do conteúdo estruturante ligado ao direito administrativo e um conteúdo específico, Lei de Responsabilidade Fiscal. A nossa aula de hoje tem como objetivo conhecer os diversos fatores que envolvem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei ela foi necessária por conta do desequilíbrio fiscal ou gastos sistematicamente superiores às receitas que predominou na administração pública até recentemente. Quer dizer o seguinte, anterior à lei de responsabilidade fiscal, o gestor público não tinha muito cuidado, ou melhor, ele não tinha como ser fiscalizado naquilo que gastava. Ele tinha a receita e ele gastava de uma forma em que não havia uma fiscalização para isso. E por conta disso, por conta dessa necessidade, foi necessário esta lei, né? Lei de responsabilidade fiscal, porque essa forma de conduzir o recurso financeiro sem a lei de responsabilidade fiscal permitia que as consequências para a economia fossem muito negativas, não é? E em alguns casos impactava mais de uma geração. Então o prejuízo que a comunidade, que a sociedade vinha sentindo por conta de não existir uma fiscalização, por conta de não existir uma orientação adequada e uma lei que determinasse como isso deveria ser gerido, fez com que então se criasse essa lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Então esta realidade levou a uma situação tal que as finanças, tanto a nível de governo municipal, governo estadual, governo federal, que acabou por limitar o atendimento das necessidades mais básicas, mais fundamentais da nossa população, como saúde, educação, moradia, saneamento, com desejos indesejáveis, principalmente para aquela parcela da população que é muito mais pobre, muito mais carente e que acaba sofrendo os efeitos dessa ausência de investimento dos governos nessa área ligada aí à saúde, à educação, à moradia. Então, neste contexto, nesse cenário, foi de extrema importância a adoção desta lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que representa um instrumento para auxiliar os governantes, tanto de municípios, como de estado, como de governo federal, a gerir os recursos dentro de regras. E essas regras, elas necessariamente têm que ser transparentes e precisas, não é? E ela abarca todas as esferas do governo ligadas à gestão de receita e da despesa. E também ao próprio endividamento que muitas vezes o gestor público tem que fazer e também a forma como ele vai gerir o patrimônio que pertence a toda a sociedade brasileira. Esta lei, então, de responsabilidade fiscal, ela consagra ainda a transparência da gestão como mecanismo de controle social, através de que forma que ela apresenta essa transparência? Através da publicação de relatórios e demonstrativos da sua execução orçamentária, apresentando ao contribuinte a utilização dos recursos que ele coloca à disposição dos governantes. Quer dizer o seguinte, que o contribuinte, por meio dos vários impostos que são arrecadados pelo governo, ele é deste recurso que é feita, que é elaborada a execução orçamentária, tanto do governo federal, como do governo estadual, como do governo municipal. E, por conta disso, o governante, evidentemente, tem que dar um retorno para o contribuinte na forma de relatórios e satisfação sobre aonde esse dinheiro está sendo utilizado. E para isso, a lei estabelece um conjunto de normas e princípios que são estabelecidos então pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós vamos dar destaque para alguns deles que a gente considera que são mais relevantes. Entre eles,
nós temos os limites de gasto com o pessoal. Que limites são esses? Ou seja, é determinado, a lei fixa limites para a despesa em relação à receita corrente líquida para os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e para cada nível de governo, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. Significa que o governante ele não pode gastar a mais do que está determinado na lei de responsabilidade fiscal no que se refere ao gastos com o servidor. Então, existe uma tabela, existe um percentual que delimita quanto que o governador, quanto que o prefeito e quanto que o presidente podem usar para gastar com os servidores. Um outro princípio, uma outra norma importante que está no bojo da lei da responsabilidade fiscal são os limites para o endividamento público, ou seja, esses limites são estabelecidos pelo Senado Federal, mas a proposta parte do próprio presidente da República, quer dizer, ele faz a proposta e é encaminhado para o Senado Federal. Então, isso está ligado aos limites de endividamento. Um outro princípio, uma outra questão é a definição de metas fiscais anuais. Então, seja o governo municipal, seja o governo estadual, seja o governo federal, ele precisa definir metas fiscais anuais para os 3 exercícios seguintes. Então, o prefeito já propõe para os próximos 3 exercícios, o governador idem e o presidente idem. Né? Então, é um outro princípio aí importante dentro da lei de responsabilidade fiscal. Um outro princípio é o governante, ele não pode criar uma despesa continuada por prazo superior a 2 anos sem indicar uma fonte de receita ou uma redução de outra despesa. Ou seja, ele tem que ter mecanismos de compensar despesas de caráter permanente. Então, ele tem que dizer, ele tem que apontar aonde que essa despesa continuada, que tem um prazo superior de 2 anos, qual fonte que vai propiciar essa receita, ou a fonte, ou reduzir, ou fazer a redução de uma outra receita já existente. Um outro princípio, mecanismos para controle de finanças em anos de eleição. Então, a gente percebe que no período eleitoral, no ano eleitoral, a lei impede a contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no último ano de mandato e proíbe o aumento de despesas com o pessoal nos 180 dias que antecede, ou seja, que são anteriores ao final do mandato daquele prefeito, daquele governador ou do presidente. Então, ele está limitado, ele não pode, né, está impedido pela lei de responsabilidade fiscal de contratar operações de crédito, de antecipação de receita e é proibido, então, o aumento de despesa com o pessoal em 180 dias antes do término do seu mandato. E a obediência a essas regras vai permitir o quê? Vai permitir que o país siga um caminho de ajuste fiscal permanente, ou seja, é uma lei que precisa ser transparente, são atos dos governantes que também têm que ser permanentes e têm que ser transparentes, e isso faz com que a obediência a esses princípios, a essas regras que estão previstas lá na lei de responsabilidade fiscal, vai permitir com certeza um ajuste fiscal permanente no Brasil. E ainda a lei de responsabilidade fiscal, ela proporciona o fortalecimento da situação financeira dos entes da federação. Então, quer dizer, essa disciplina fiscal que foi introduzida pela lei de responsabilidade fiscal vai permitir o fortalecimento da situação financeira dos nossos municípios, dos nossos estados
e, evidentemente, também do nosso governo federal. E, por outro lado, vai possibilitar o aumento da disponibilidade de recursos para o investimento em programas de desenvolvimento social e econômico, ou seja, vai permitir não só ao governo federal, ao governo estadual e aos municípios que têm uma possibilidade, uma disponibilidade de recursos para investimentos em programas de desenvolvimento social e econômico, não só a curto prazo, a médio prazo, mas também a longo prazo. Vai permitir, portanto, que se faça uma previsão de investimento em programas necessários aí para a sociedade como um todo. E uma outra questão, bom, então o que tínhamos para hoje era isso, né? Essa é a nossa primeira aula, então, dentro do conteúdo estruturante direito administrativo e conteúdo específico lei de responsabilidade fiscal. Esses slides vão estar disponibilizados na nossa sala virtual. Eu gostaria de dizer para vocês ficarem tranquilos. Eu sei que nós todos e todas temos diversos afazeres. É importante que vocês acompanhem as nossas videoaulas no horário da nossa aula. Então, se a nossa aula é na quinta-feira, acompanhe a aula na quinta-feira à noite. Se a nossa aula é na sexta-feira, por favor, acompanhe a aula na sexta-feira. Eu vou estar durante o horário da aula à disposição na nossa sala virtual. Então, por favor, qualquer dúvida, entre lá na nossa sala, tiram as dúvidas, façam as atividades com tranquilidade. O importante neste momento é que cada uma se organize para que a gente consiga caminhar tranquilamente ao término do nosso bimestre. Está acabando agora no final do mês. Nós já havíamos, antes de entrarmos nesse período de pandemia, nós já havíamos feito algumas atividades em sala avaliativas. Algumas dessas atividades estão sendo postadas na nossa sala virtual. Também vão estar contando pontos para o fechamento da nossa média, da nossa nota, né? Mas fiquem tranquilos e tranquilas, não fiquem preocupados. Se tiverem alguma dificuldade, por favor, eu estou à inteira disposição de vocês e desejo a todos uma excelente semana e um grande abraço.